agradecido pela presença de todos, todas e de cada um. Destacar aqui algumas personalidades que simbolizam a minha gratidão por todas as presenças aqui. A doutora Margarete Coelho, vice-governadora do Estado, meu caro companheiro e amigo, presidente do meu partido, deputado Flávio Nogueira, muito obrigado pelo belo dia que está me dando aqui no nosso Piauí. Meu companheiro, amigo e bravo deputado Roberto Rios, meu companheiro e amigo deputado Ziza Carvalho, meu companheiro e amigo deputado Flávio Nogueira Júnior, secretário-geral do PDT, Manuel Dias, a doutora Georgia Nunes, procuradora-geral do município de Teresina, meu amigo velho de longa data, deputado Osmar Júnior, querido amigo, muita alegria em revê-lo aqui na sua terra, o presidente da OAB, Chico Lucas, eu acho que não pôde vir, está aí. Está aqui? Então, muito bem. Você está em audiência e eu compreendo que eu sou a OAB Ceará 3339. Né? E antes de tudo, o cliente. Lucas Vilas, vice-presidente da OAB, muito obrigado aí pela mediação da palestra. E o Leonardo Siqueira, que é o secretário-geral da minha entidade aqui no Piauí, da OAB. Eu estou, meu caro doutor, encarregado pela organização de conversar consigo sobre o tema do desenvolvimento brasileiro por algo ao redor de 50 minutos, portanto, eu já me desculpo antecipadamente pela conversa comprida, ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, ouvirei antagonismos, críticas, contestações, de forma absolutamente livre, porque eu acredito que nós precisamos usar esse tempo precioso que nos separa do tempo da campanha eleitoral para tentarmos ajudar o povo brasileiro a entender o que está acontecendo. Eu também vou fazer aquelas imagens de slow motion, aquelas musiquinhas, um foguetório, mas agora está na hora da gente conversar entre diferentes. Porque eu me recuso, tenho dito aonde estou, ainda hoje pela manhã fiz isso na convenção do PDT, a aceitar a divisão do Brasil entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice. Isso é uma coisa provinciana que, a partir de um conflito em São Paulo entre PSDB e PT, tenta se impor ao conjunto do Brasil. E o Brasil, para o bem ou para o mal, a maravilha brasileira e a gravíssima e complexa questão brasileira contemporânea, não tem solução se nós não fizermos um amplo debate entre olhares diferentes, pensares diferentes, compreensões diferentes, para que a gente tenha pelo menos um método para organizar nossas energias políticas. E dando cabimento a essa atitude, eu preciso dar o exemplo. É evidente que eu tenho um lado, eu sou crítico de muitas forças, mas nesse momento eu peço para ser ouvido como um velho observador da vida brasileira, um estudante, uma pessoa que tem tentado trazer o olhar acadêmico sobre a minha vivência empírica, que foi aqui generosamente replicada pela nossa apresentadora. E aí eu estou propondo ao povo brasileiro que a gente faça uma viagem, rápida que seja, ao ano de 1980. Por que 1980? Porque 1980, para mim, é um ano simbólico do fim de um ciclo histórico do país. Até 1980, o Brasil desenvolveu aquilo que era um certo consenso nacional, que perpassou inclusive vários regimes e que basicamente tinha uma ideia complexa sobre a vida brasileira, que era o chamado nacional desenvolvimentista. Esse ano de 1980 encerra um modelo que produziu uma proeza, a 15ª economia industrial do planeta. Mas também a esse modelo, as suas imprevidências ou as suas impossibilidades de previsão, nós devemos também a contradição de um Brasil ruim que temos aí fora. E eu então peço sua paciência um pouco para explicar por que eu atribuo a esse ano uma referência para a nossa compreensão do problema de hoje. Em 1980, ando repetindo, o Brasil representava 1% do comércio mundial e tínhamos ali ao redor de 130 milhões de habitantes. Na mesma data, a China representava o mesmo 1% do comércio mundial, só que a China tinha 800 milhões de habitantes. Ou seja, ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico das nações, nós estamos falando de ontem, o Brasil era um país relativamente mais rico e relativamente mais desenvolvido do que a portentosa China contemporânea. O que aconteceu de lá para cá? O Brasil hoje representa 1% do comércio mundial, exatamente como representava em 1980,
agora com 206 milhões de habitantes, e a China já representa 12,5% do comércio do planeta, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ou seja, a China explodiu de desenvolvimento e o Brasil parou. O Brasil ficou parado no tempo histórico. Para olharmos essa questão, nós precisamos entender o que aconteceu com o Brasil. E as causas disso nos darão a pista do por fazer do de hoje ao futuro. O que aconteceu com o Brasil e com a China? De 1980 para cá, repare bem, não estou falando nem do ciclo Lula, que não existia ainda. De 1980 para cá, o Brasil, incorporando esses dois ciclos, cresce míseros 2% ao ano em média. Míseros 2% ao ano em média, de 80 para cá, é a média de crescimento econômico. Se nós lembrarmos que nós estamos crescendo ao redor dos mesmos 2% a nossa população, o Brasil está praticamente enxugando gelo. Nós crescemos ridículos 0,4% a renda per capita do país em 40 anos. Ou seja, é perfeitamente praticável que nós percebamos agora, antes que seja tarde demais, que o Brasil está parado. Portanto, que toda a economia política que nos guia está errada, especialmente se tivermos como paradigma de comparação o experimento chinês contemporâneo nosso. O argumento vale se nós compararmos com a Coreia do Sul, que em 1980 mandou uma missão ao Brasil para entender como é que um país periférico sabia fazer carro. O Brasil já conseguia montar 500 mil carros em 1980, e a Coreia do Sul não produzia nenhum. Hoje a Coreia do Sul tem 3 marcas globais de automóveis, deles nós não temos nenhuma. A Coreia do Sul tem 5 marcas globais de eletroeletrônica, nós não temos nenhuma. E tudo isso acontece de 1980 para cá. Então, por um ângulo ou por outro, em termos absolutos ou comparativos, me parece que nós precisamos introduzir no debate brasileiro um mínimo de pacificação de que as coisas estão erradas. Ainda não estou falando da digressão ideológica, mas vamos entender o que aconteceu com o Brasil antes disso e por que isso aconteceu. Não é por nenhum esforço acadêmico, de memória histórica, não. É para entendermos o futuro, que nós precisamos dar uma volta ali pelo nosso passado muito recente. Em 1930, o mundo viu a América do Norte enfrentar a maior depressão da história do capitalismo mundial até aquela data, que foi a crise de 29, manipulando um molde de economia política que se convencionou chamar de keynesianismo. Basicamente, a ideia era, ao invés do grande confronto entre o estatismo radical do marxismo-leninismo e o capitalismo liberal radical do Adam Smith, parece que havia ali uma importante novidade, com um certo sincretismo, que propunha uma economia mista, em que, dada a estagnação cíclica do capitalismo, o motor do setor público era turbinado, era ligado, para, em parceria estratégica com o empreendedorismo privado, chamando imediatamente a universidade para as respostas técnico-científicas do desenvolvimento, do desafio, turbinar o crescimento econômico. Assim foi como os americanos enfrentaram a Grande Depressão de 29. E o mundo começou a prestar atenção naquilo. Veio a tragédia da Segunda Guerra Mundial e o território europeu foi completamente destruído fisicamente. E acaba a Segunda Guerra Mundial ali na Europa em 44, e o Plano Marshall replica esta mesma modelagem. A ideia do Estado, do dinheiro público, convergia em parceria estratégica com a iniciativa privada, que aceita a tática, estratégia, ou hegemonicamente põe esse Estado a nova estratégia, e a universidade vem imediatamente no mesmo plano para produzir um fenômeno absolutamente extraordinário. Recupera-se a Europa para o desenvolvimento econômico em 5 anos. Uma região devastada, em 5 anos já começa a dar sintomas muito sadios de revitalização econômica a partir desta equação. Assim o Japão. O Japão, a gente conhece muito a destruição de Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas, mas os aliados, especialmente os norte-americanos, destruíram 70 cidades japonesas na Segunda Guerra Mundial. 70 cidades foram destruídas. E com elas toda a base siderúrgica, toda a base da indústria, toda a indústria de base japonesa, a estrutura portuária, todo o Japão foi dizimado. E sem que o Japão tivesse minério de ferro,
petróleo, terra útil para plantar, etc., que são fatores sensíveis, sempre muito importantes. Rapidamente, o general MacArthur, replicando essa estratégia keynesiana, recupera o Japão, que em 5 anos, impressionantemente, está de volta à dinâmica econômica global. Isto, então, foi visto pelos brasileiros. Já em 30, houve uma revolução no nosso país, liderada pelo grande brasileiro Getúlio Vargas, ancestral do trabalhismo que nós do PDT hoje representamos, e o Getúlio tropicaliza este modelo keynesiano e impõe ao Brasil, num primeiro momento de forma revolucionária, depois consegue obter grandes consensos, funda-se uma burguesia nacional e, basicamente, nós precisamos compreender qual foi a estratégia para, de novo, entendermos as pistas do nosso problema contemporâneo e as pistas para o futuro. A ideia básica, eu vou simplificar aqui, naturalmente por economia de tempo, uma coisa que é um pouco mais complexa. Mas a ideia básica é o seguinte: olhando o Brasil que nós tínhamos, nós éramos um país rural. Nosso povo, 80% morava no campo e a nossa economia era uma economia de subsistência, ou seja, a gente plantava para comer. E os excedentes econômicos que o país tinha eram extraídos na monocultura do latifúndio, da oligarquia, do café e da cana-de-açúcar lá para baixo e aqui para cima. É nesse cenário que a elite brasileira do tempo resolve propor a modernidade industrializante do país. Então a ideia básica era: vamos libertar o Brasil desta economia rural atrasada, e o sinônimo de modernidade na data era a indústria. Então vamos industrializar o Brasil. Qual indústria? Ora, se o Brasil está importando do estrangeiro com grande volume tais e quais produtos, ali estava a pista do mapa por onde nós íamos tentar nascer uma indústria brasileira, porque o mercado já estava revelado. Então o Brasil tinha importado, das pessoas em 22, 1 milhão de pás de picaretas inchadas, que até hoje eu acho que ainda tem inchada no porão do Denox, lá em Fortaleza, né? Porque o Brasil nem sequer rudimentar metal mecânica. Então, estava claro que cabia fazer nascer no Brasil uma fábrica de pá, picareta inchada, que supunha uma indústria de base que não tínhamos, que era a indústria de aciaria. Então nasce aí o mapa. Vamos fazer uma indústria de base, uma indústria siderúrgica, porque ela vai produzir o insumo aço, e o aço vai nos permitir fazer pá, picareta inchada e aquilo tudo mais que se extrai do aço, que era o sintoma da modernidade industrial da época. Petróleo. O Brasil então resolve também fazer uma indústria de base, porque toda a petroquímica, enfim. Para não ser chato, fizemos então um mapa que era tudo que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande volume, nós vamos tentar daqui para frente produzir aqui dentro mesmo no Brasil, gerando emprego aqui, renda aqui e libertando o país da oligarquia rural, né, que era escravista no primeiro momento, depois manipulou a mão de obra migrante, mas era reacionaríssima sempre sob o ponto de vista da política do país. As mulheres não podiam votar, só os homens letrados podiam votar, etc., como sintomas desse Brasil da velha república. Pois bem, para que isto nascesse, nós tínhamos que responder algumas perguntas. E um tempo que os políticos não pareciam gostar tanto de brincar de Deus como parecem hoje, né? Eu fico assim, às vezes impressionado como é que alguém que nunca governou um boteco de pequeno porte se propõe a presidir um país complexo como o Brasil, porque não faz as perguntas. A pergunta básica é: de onde vem o dinheiro para pagar esse negócio aí? Olhando para os capitais privados, lá como hoje, eles eram exíguos, muito baixos. O Brasil, e isso já estou falando do presente e do futuro, tem uma lamentável institucionalidade sob o ponto de vista da formação bruta de capital. Isso é como os economistas chamam o dinheiro que sobra entre o que nós produzimos durante um ano e o que nós consumimos durante o ano. Supõe-se que o dinheiro que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome é o que sobra para o investimento. Então, os economistas chamam de formação bruta de capital. Então, lá dado a formação bruta de capital era muito baixa, havia muito pouco estoque de capital no Brasil, como hoje, e era pior, era arisco politicamente a novidade, porque se sentia logo ameaçado pela emergência de uma novidade que desestabilizava o pacto conservador, reacionário da oligarquia rural assentada no latifúndio escravista. Então nasce daí, para entendermos o drama contemporâneo brasileiro, a ideia da gente ir por um atalho.
ao invés de construir a dinâmica política, os conflitos inerentes a ele, para desenhar um modelo de construção de capital doméstico, que tem a ver com o sistema tributário, tem a ver com o sistema previdenciário, tem a ver com o mercado de capitais, tem a ver com uma série de fatos, todos eles arriscados politicamente, lá como hoje, nós resolvemos ir pelo atalho da fundação de uma dívida. Então nós decidimos que quem ia pagar este esforço de industrialização seria a construção de uma dívida externa, que na data não parecia uma imprudência tão grave como virou depois. Por quê? Porque os capitais externos, ali ao longo das décadas de 50, 60, 70, eram capitais de muito longo prazo e muito baratos relativamente. Eu pesquisei desse esforço lá em Harvard, e o contrato médio do Brasil no estrangeiro, ao longo desses 30 anos, basicamente era assim: a gente tomava $1 bilhão emprestado hoje, tinha 3 anos de carência para começar a pagar e 12 anos para pagar em prestações do tal bilhão. Então pensávamos no tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão com 15 anos, quer dizer, 3 de carência e 12 para pagar, abro uma Petróleo-Brás, com 3 anos, quando eu tiver que começar a pagar, o faturamento de um ano dessa empresa, meio que paga o empréstimo de $1 bilhão e ainda sobra 11 anos pela frente, para daí para frente tudo que vem a lucro. Então, fizemos a lista do que queríamos fazer e danamos a tomar dinheiro fora do estrangeiro para abrir Brás e a infraestrutura correlata a esse Brasil Brás. Telefone Brás, Aço Brás, Eletricidade Brás, Petróleo Brás, e tudo, Estrada Brás, tudo isso que nós conhecemos como Brasil moderno. Funcionou. O Brasil produziu, e agora estamos perdendo lugar para a China, o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento da história do capitalismo mundial. É muito bom, especialmente para os jovens que estão sentindo aí a ronda da depressão, das péssimas notícias que serão só piores, só serão melhores do que as péssimas notícias que virão amanhã, não é? De roubalheira, de inconsequência. É bom que a gente se lembre que este país, a nossa nação, tinha até pouco tempo o recorde na história da humanidade de sofisticação, complexidade e velocidade no seu experimento de desenvolvimento industrial. Portanto, não há defeito genético na nação brasileira. Quando nós estivemos ordenados por uma hegemonia moral e intelectual clara, nós fizemos essa proeza acontecer. Os brasileiros somos capazes. O problema é que este modelo dependia de um outro fator além dos capitais externos de longo prazo e barato. Era de que os ciclos tecnológicos da data se sucediam com grande lentidão. Ou seja, você tinha uma geração tecnológica de ponta hoje, essa geração só ia ser superada daqui 10, 15, 20 anos. Então o Brasil saía atrasado, imitando a indústria dos outros pela substituição de importações, saía 5, 7, 8, 10 anos atrasados, mas chegava e passava 5, 7, 10 anos contemporâneo do mundo. Só para vocês terem uma ideia, quando o Juscelino trouxe a linha de montagem da Volkswagen para fundar a indústria automobilística brasileira, essa linha de montagem era uma linha usada lá na Alemanha. Agora, ele pegou lá, desmontou e trouxe para cá essa linha de montagem. Só que a linha de montagem nova lá, a única mudança não era o Fusca, que era rigorosamente o mesmo que saía no fim da linha de montagem. Era ganho de produtividade. Então a linha de montagem nova na Alemanha, ao invés de produzir um Fusca por dia, produzia 3. E nós trouxemos a linha antiga usada, que produzia o mesmo Fusca, só que um por dia. Portanto, não era assim, do ponto de vista especialmente do consumidor, nenhum problema. E aí, ainda para completar, entender perplexidades contemporâneas, nós fizemos a economia brasileira, o mercado brasileiro, ser fechado por uma redoma protecionista que basicamente tinha a intenção de nascer uma indústria sem competir. Porque pensávamos no tempo, como é que eu vou fazer nascer uma indústria substituindo importação, ou seja, pisando direto no pé de quem já está vendendo no Brasil, se eu deixar essa indústria mal nascente e já ser exposta à concorrência internacional? Não, eu tenho que fechar a economia para dar um tempo para essa indústria nascer, quando ela ficar taludinha, eu boto ela para concorrer. Este modelo é que produziu o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal. Ele produziu a 15ª economia industrial do planeta, mas produziu também um Brasil que não imaginávamos que ele produziria. Não digo que tenha sido com má fé. Embora alguns dos atores posteriores, especialmente depois de 64, pisaram no da contradição que já começava a se revelar,
E tem uma frase lapidar do Delfim Neto, que ele pronunciou acho que em 1973. Já percebendo a contradição do modelo, havia uma crítica, e o Delfim Neto afirmou claramente: é preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois dividir. Ou seja, o modelo produziu duas graves contradições e morreu. Primeira grave contradição: o Brasil, que era, lembram, 80% rural e apenas 20% campo, em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1980 tinha invertido a equação. Nós passamos em 30 anos, 35 anos, de 80% rural para 82% urbanos. O povão vindo para as cidades procurando emprego bom, de salário bom na indústria, com carteira assinada, direitos trabalhistas, etc, etc. Aí nós hiperurbanizamos sem qualquer tipo de planejamento e colapsamos as cidades brasileiras. Até hoje permanece como um gravíssimo problema. Quem olha a confusão na Rocinha tem só uma caricatura muito doída para os nossos sentimentos de solidariedade ao povo carioca, não é? Do que eu estou querendo dizer. Porém, este modelo também, por imprudência, ao empatar capitais públicos inexistentes, fundando uma dívida a futuro que venceu, este modelo produziu a mais abissal concentração de renda de todos os países organizados do planeta. O dinheiro que nós não gastamos na reforma agrária foi feito em infraestrutura. O dinheiro que não gastamos no saneamento básico, na moradia, na educação do nosso povo, foi empatado na indústria de base, etc, etc, etc. Evidentemente que não por formulação do modelo, mas por uma dinâmica que acabou acontecendo no país. E é bom que a gente lembre que este modelo perpassou muitas crises, porque ao contrário do mito que nós gostamos de cultivar, o Brasil não é um país pacífico. O Brasil não é um país de vocação democrática. O Brasil, se nós olharmos a nossa história, doidamente, o Brasil é um país violento e de baixíssima tradição democrática. Este modelo, para produzir esse confronto com a concepção de um ideário moderno industrial, esse país teve uma revolução em 30, uma contra-revolução em 32, cada vez dessa morreu gente. Uma revolução em 30, uma contra-revolução em 32, um empate em 35, um outro contra-golpe em 37, em 46 uma redemocratização, em 55, em 54 o presidente foi assassinado, se matou, como um répito, como um manifesto político ao Getúlio Vargas, e uma carta manifesto tem uma atualidade hoje dramática. Depois, em 55, 57, o Juscelino passou o banco de amassou de golpes e tentativas de assassinato dele próprio. Em 64, uma ruptura. Em 68, um contra-golpe dentro do golpe. E até que nós chegamos agora em 2016, outro golpe. Pelo menos na minha compreensão, dado que não vi cometimento de crime de responsabilidade e explicasse a ruptura que foi feita de um mandato que também conseguiu pelo povo brasileiro. Então, repare bem, esse modelo produziu a 15ª economia industrial do mundo, a provar que nós somos capazes, mas produziu por imprudências e omissões da sua concepção uma hiperurbanização forçada, com gravíssimas sequelas, e a mais aguda concentração de renda do mundo. E ao produzir esta caricatura, essa contradição, o modelo morreu. Fazer a necrópsia disso é um imperativo de nós pacificarmos o debate sobre o futuro brasileiro. Por que o velho modelo morreu? Morreu, brinco eu, de morte morrida e de morte matada. Morte morrida. Lembram que o modelo dependia de fluxos internacionais de capital de longo prazo e baratos? Pois bem, este dado sumiu da realidade humana. O dinheiro eletronizou-se e agora virou o que os americanos chamam de smart money. Em tradução literal, dinheiro esperto. Ou seja, um grupo de garotos que não chega a 24, 25 anos, sentado por detrás de uma tela de computador, como quem joga videogame, arbitrando em tempo real ganhos de curtíssimo prazo especulativos, worldwide, ou seja, mundo afora, porque no que está anoitecendo em Teresina, está amanhecendo na Malásia. O menino levanta, o outro senta e fica olhando no computador quem está pagando mais no curto prazo e joga o jogo transferindo bilhões de dólares eletronicamente de um lugar para o outro, de um título para o outro, de um derivativo para o outro, destruindo balanços de pagamentos de países por aí afora, de todos os países que têm a sua dependência
orgânica de capitais estrangeiros, de fluxos internacionais de capital. E isto quebra o Brasil. Em 1980, o Brasil quebra explosivamente. A segunda razão, para entendermos o desafio futuro, é que aqueles ciclos tecnológicos que sucediam com muita lentidão e paciência mudaram freneticamente. Hoje a tecnologia tomou tal centralidade no produto e no serviço que nós aspiramos como referência de felicidade, diga-se a bem da verdade logo, equivocadamente, nós todos estamos induzidos a crer que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada pela informação global, da internet, da televisão, dos outdoors, etc., quanto dessa expectativa de consumo nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. E incautamente transitamos a nossa busca de felicidade do ambiente subjetivo, espiritual, do amor, do romance, da poesia, da insurgência revolucionária, da política, para o consumismo. E isto é outro assunto, mas está matando o planeta e está infelicitando a humanidade e explica a raiz da violência banalizada, por exemplo, nos bairros do Brasil. Não é a pobreza que gera essa violência banalizada, é a justaposição de um jovem pobre, informado igualmente ao jovem rico de qual é o padrão maravilhoso de consumo, incautamente quer acessar aquilo, não tem renda para isso, e a humanidade para ele então é uma coisa muito sem graça, que manda para ele diariamente frustrações, rancores, raivas, ódios, invejas, etc. Ele acaba tendo essa compulsão para a banalização da violência, para o desamor à vida, que é um problema grave que a humanidade tem que enfrentar. O fato, entretanto, é que, para fins do modelo, a tecnologia tomou tal centralidade que não é mais possível você sair atrasado e ficar contemporâneo na ponta. As tecnologias agora se trocam semestralmente, bimestralmente, mensalmente, dependendo da fronteira onde nós estamos trabalhando. Química fina dos remédios, desde o diagnóstico médico, para mostrar logo que não é trivial o que eu estou falando. Resultado do modelo que dependia de ciclos tecnológicos lentos, morre, porque a tecnologia subverte completamente isso e nós aspiramos consumir a ponta. Mas não queremos consumir o atraso, não aceitamos consumir o atraso, e aqui começa a grande contradição brasileira e a explicação do nosso drama a futuro. Pois bem, este modelo, ao produzir a contradição e morrer, encontra as energias políticas do país praticamente de forma monopolista derivadas para a agenda da redemocratização, porque isso acontece em 1980. E ao invés de a gente discutir as causas estruturais, os militares diziam, houve uma crise internacional, houve um choque de petróleo, a gente fazia ouvido moco e só dizia, a culpa é de vocês, devolve o poder para o povo, entrega a democracia e a gente vai lá e resolve. Isso eu estou explicando aqui, não é que a gente tivesse errado lá não, foi certo, porque a emergência da democracia para nós outros, e o Brasil precisa aprender isso de novo, é o ar que nós inspiramos. Portanto, nós precisamos estabelecer um consenso, e o consenso entre as forças antagônicas ao regime militar só podia ser feito por uma agenda muito superficial e rasa, que consultava exclusivamente a restauração da institucionalidade democrática, anistia, eleição direta e constituinte. Mas isso germinou uma deformação na elite política brasileira, que ainda está em parte viva aí. Então bastava, por exemplo, Jader Barbalho, Orestes Quercia, o que era mais, o Romero Jucá, essa turma toda estava lá, lutando pela redemocratização, sem nenhum outro tipo de compromisso. E a gente tinha que fazer assim, porque Teotônio Vilela, ultraliberal, Ulisses Guimarães, liberal, Tancredo Neves, conservador, só para falar em gente boa, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães e Tancredo, e João Amazonas, a turma da esquerda, mais ortodoxa, mais dura, todo mundo junto. Se a gente introduz o debate, nesse debate, a ideia de economia política, vamos discutir o modelo nacional desenvolvimentista, vamos desmontar o Estado, diria logo o liberal lá da direita, e a gente dizer que forma é essa, vamos aumentar a presença do Estado, pronto, a Baldel se instalava, nós não adiaríamos 10, 15, 20 anos, sabe-se lá quando, a redemocratização do país. Então tivemos o primeiro drama. Aí depois vem a tragédia brasileira. Eu gosto muito do teatro
né, como literatura. E havia um teatrólogo, talvez o maior de todos, seu qual não creio existisse o Shakespeare, na Grécia, chamado Sófocles. Pois bem, o Sófocles escrevia tragédias, escrevia, enfim, peças absolutamente extraordinárias, com toda a mitologia grega perpassando aquilo ali, tudo muito contemporâneo. Pois bem, se o Sófocles escrevesse uma peça, uma tragédia, e botasse o que aconteceu no Brasil com Tancredo Neves, os críticos da época diziam: peraí, Sófocles, pegou pesado, aí não dá para ninguém acreditar que aconteceu uma coisa dessa. O que acontece? Nós conseguimos redemocratizar o país ao redor de um cidadão que vinha da formulação do nacional-desenvolvimentismo, que sabia o que estava acontecendo no país, que tinha consciência de que nós precisamos redesenhar o modelo, que era o Tancredo Neves, e ele, na véspera de tomar posse, morre. E nós tivemos que proteger o Sarney, que, sendo vice-presidente da República, virou então o fiador da redemocratização do país, que hoje é fácil olhar para trás e dizer que tudo bem, mas na data a gente tinha medo, temor, né, de que houvesse algum retrocesso, que os militares aproveitassem aquela fragilidade. Então todos nós progressistas corremos para proteger, veja bem, o governo do Sarney. Sófocles, tu pegou pesado, viu? Da próxima vez, pegou pesado demais. Resultado, continuamos com o defunto, agora, né, insepulto, começa um sintoma de putrefação do velho modelo. Qual é o sintoma de putrefação? Uma superinflação que surge como consequência do colapso do velho modelo e da gente tangendo para dia futuro, por causa das emergências políticas, a confrontação do debate sobre o novo modelo de economia política para o país. E esta inflação virou a grande emergência nacional, como no passado era a democracia. E aí nós todos, né, derivamos para uma geração, já eu estava lá, ajudei o Itamar Franco, ministro da Fazenda, todas as energias do país para confrontar a inflação. Derrubamos a inflação com o Plano Real, mas nós outros sabíamos que a inflação era, mal comparando, uma febre, não era doença. A doença é uma infecção, no caso do modelo velho que morreu e pede um outro modelo. E a inflação era a febre. Então nós corremos para tratar a febre, pacificamos, conseguimos derrubar a febre, como se um pai, ao derrubar a febre da o Fernando Henrique é o pai que vai para o bar comemorar, só porque conseguimos derrubar a febre. E aí substitui a necessidade estratégica do desenho do novo modelo por um projeto de poder. Introduz a dinâmica da reeleição, racha o país e começa a fundar a radicalização política, né, e a digressão e a falta de diálogo a partir do enfrentamento deles lá em São Paulo. Resultado prático: nós vivemos um momento de popularidade muito curto, mas muito intenso, que vale a pena a gente conhecer para entender que aquilo não é solução. Aquilo foi um momento de consumo artificialmente obtido, sem sustentabilidade, e que foi manipulado para fins de popularidade fácil e reeleição. Por quê? Porque no Brasil a inflação não era, como dizem os manuais de economia, uma doença da moeda. No mundo inteiro, quando a inflação surge com peso, contra ela logo se celebram consensos ou rupturas políticas. No Brasil nós passamos 2 décadas de inflação alta. E por que não houve, só no Brasil não houve a ruptura ou o consenso rápido contra a doença da moeda? É porque entre nós, a elite plutocrata, o baronato brasileiro, descobriu mecanismos de ganhar dinheiro com a doença inflacionária. E a inflação então virou uma espécie de tributo não consentido. Eu explico para vocês na prática. Eu era governador do Ceará e a inflação era 15%, 16% ao mês. Eu criei uma conta única por lei, botei essa conta única no banco público por lei e virei o maior correntista do banco como governo. Determinei, portanto, que o banco me pagasse 100% da CDI, ou seja, o meu saldo estava aplicado e corrigido monetariamente diariamente. À noite ele ia lá e corrigia, e eu ganhava 17% por baixo sobre o meu saldo médio. Chamei os funcionários, que é a minha principal despesa, e fiz um grande acordo, reajuste trimestral com base na reposição de 100% da inflação. Fiz um diálogo, consegui grandes carinhos do servidor, 4 anos sem um dia de greve, mas francamente,
a minha receita indexada diariamente, a minha principal despesa eu só corrigi de 3 em 3 meses. Que dia que eu ia querer que a inflação acabasse se não fosse uma sólida convicção ideológica? E assim eram os bancos, e assim os supermercados, e assim as revendedoras de automóvel. Todo mundo. Bastava girar e botar o dinheiro no banco, ganhava muito mais dinheiro na especulação financeira, pela correção monetária, que só existiu aqui e ainda continua existindo em boa parte. Resultado prático, né? O Fernando Henrique fica popular por 2, 3 anos e produz a reeleição, mas só que isso não se sustenta. Vai todo mundo ao consumo, parece que agora a coisa melhorou, todo mundo melhora de vida, mas a estrutura do velho modelo, morto, não sustenta aquele padrão de consumo, porque não tem produção correspondente. Resultado, assim que acaba a eleição, o país quebra. E vai para um acordo com o Fundo Monetário Internacional, e lá vem sofre de novo. No momento em que a gente talvez pudesse pensar de novo no assunto, a onda neoliberal esmaga o debate globalmente. A Europa se prostra ao thatcherismo, a América do Norte replica o Reaganomics, e o Brasil fica aí sem referencial, né, de modelagem de economia política, e um imbecil chamado Fukuyama anuncia o fim da história. Que basicamente seria: a União Soviética morreu, o modelo socialista morreu, e agora, dado que as instituições vitoriosas são as instituições do Atlântico Norte, o que cabe aos países desenvolvidos? Fernando Henrique. Quer ver? Examinemos. Abra um parênteses. Quando o Lula tomou posse, ali em janeiro de 2003, o Brasil estava experimentando uma taxa de câmbio que, atualizada para valor nominal de hoje, seria o equivalente a R$ 9,20. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de câmbio hoje no Brasil é R$ 3,17. Com inflação de 14 anos, a taxa de câmbio do dia que o Lula toma posse era R$ 9,20. E aí alguém tem toda a razão de perguntar: aí, eu estou vendo contando uma história linheirazinha e tal, agora parou para falar em taxa de câmbio, que conversa mole é essa? Bom, isso aqui é o que nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. Esse aqui é um assunto absolutamente central e dramaticamente popular. Mas a grande elite, o baronato brasileiro, que controla a grande massa de mídia, não quer que o povo descubra este nó, que é o seguinte: nós aprendemos com o Plano Real que o negócio de congelar preço, tabelar preço, isso não funciona. Mas nós aprendemos que numa economia moderna existe um preço relativo que, manipulado, mexe com todos os outros preços relativos sem você precisar falar, que é a taxa de câmbio. Ou seja, quantos reais você precisa para comprar um dólar? E aí a explicação é simples: o povo, tenho repetido, não compra dólar, mas o povo come pão. Pão é trigo. E trigo o Brasil não produz com suficiência. Resultado prático: a meninada vai ver no YouTube, né? Estou conseguindo, é isso que eu quero. Né? Então você não compra dólar, mas come pão. E pão é trigo, e trigo vem de fora, paga com dólar. Então, quando o Lula toma posse, você precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de pão, de trigo. Quando o Lula entrega para Dilma, nós estamos precisando de R$ 1,75 para comprar um dólar. Resultado: eu que no dia que o Lula tomou posse precisava de R$ 9,20 do meu salário para comprar um dólar de pão, na data que o Lula, muito popular, entrega para Dilma, eu estou precisando de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de pão. Resultado: eu fiquei relativamente muito mais rico. Ou rico não é talvez a palavra mais justa, eu fiquei muito menos pobre, né? Eu fiquei muito mais capaz de consumir. Mas não é só pão, para mostrar os preços relativos todos. Eu não compro dólar, mas eu tomo remédio. O Brasil abriu mão de uma política industrial de comércio exterior e compra 80% dos remédios fora. A química fina vem toda de fora. Então, quando o Lula tomou posse, eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de Tilenol. Quando o Lula entrega para Dilma, eu precisava de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Quando o Lula tomou posse, nós precisávamos de R$ 9,20 para comprar um dólar de passagem de ônibus. Passagem de ônibus é diesel. E o Brasil adotou a estúpida política de vender petróleo bruto barato e importar óleo diesel, querosene, gasolina ou lubrificantes do estrangeiro em dólar.
Então, quando o Lula toma posse, eu precisava de R$ 9,20 para comprar $1 de passagem de ônibus. Quando o Lula entrega para a Dilma, eu precisava só de R$ 1,75 para comprar o mesmo $1 de passagem de ônibus. Compreenderam? É preciso que cada um domine isso para ajudar o nosso povo a entender, porque este é o jogo. Este é o jogo, este é o centro do jogo em discussão no nosso país. E eles fazem questão de que isso seja posto na boca de gente que eles chamam de doidão, de maluco, não sei o que e tal, porque o povão não dominar o assunto. Na hora que o povão dominar, não mata a cabra. E todos os candidatos serão obrigados a falar sobre isso, o que, se vocês repararem de hoje para diante, ninguém fala. Porque aqui está o compromisso. Que compromisso você tem? Então, repare bem, esta é a primeira explicação do ciclo de popularidade do Lula. As pessoas aumentaram dramaticamente de R$ 9,20 para R$ 1,75 a capacidade de consumir, mas a base de produção do país não acompanhou isso. E aí se apresenta um desequilíbrio na conta do Brasil com o estrangeiro. Por quê? Porque o nosso modo moderno de vida refere-se a um padrão de consumo que nós crescentemente não temos condição de empreender para produzi-lo. Por exemplo, todo mundo aqui tem um celular, 100% importados. Já falei que os remédios, 80% importados. Todos os computadores importados. Toda a ótica importada. Todos os meios de diagnóstico médico importados. 80% do valor de um carro, mesmo montado em Pernambuco, vem do estrangeiro, o valor da mecatrônica importada. E aí o que aconteceu? Com o Lula, e a sorte ajuda quem trabalha, o Brasil, puxado pela China, viu um episódio absolutamente único na história de explosão dos preços dos produtos tradicionais básicos que o Brasil vende para o estrangeiro. Olha aqui os números. Quando o Lula entregou para a Dilma, o governo, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No concreto, isso viabilizaria a mina de ferro aqui de Piauí, lá perto de Eliseu Martins. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por 38. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. E assim sucessivamente. Ou seja, nós, quando consumimos, pela melhoria de renda relativa que eu expliquei, dada a taxa de câmbio, nós fomos ao consumo. E o nosso consumo se refere a um padrão importado, que apresenta um desequilíbrio na conta do Brasil com o estrangeiro. E a gente pagou esse desequilíbrio artificialmente durante algum tempo, com preços de produtos tradicionais lá em cima. Quando esses produtos caíram, nós vimos o filme Fernando Henrique se repetir sobre a Dilma. Como é que se repete? Desvalorizando a taxa de câmbio. E aí é simples de entender, se aqui em Teresina, sábado, tiver pouca banana e muita gente querendo e ou precisando comprar banana, o que acontece com o preço da banana na feira? Só. Não é trivial? Pois bem, se o país tiver um buraco na sua conta, precisando muito de dólar, o que acontece com o preço do dólar em real? Igual a banana, sobe. Então, com a Dilma, o buraco na conta com o estrangeiro chegou a $124 bilhões. Ao invés dela chamar a inteligência do povo para entender esse assunto, apostou na marketagem. E foi lá para o deixa que eu chuto, e vamos nessa, deu que tal, deu que não sei o que e tal, deu a eleição por uma beiradinha de nada, e no dia seguinte que toma posse, essa pressão na taxa de câmbio desvaloriza o real 42% em 60 dias. Quando você pega de 9,20 para 1,75, você enrica, consome mais. Mas quando você sai de 1,75 para 4, você empobrece. Então, quando ela toma posse, eu precisava de R$1,75 para comprar $1 de pão. Quando ela é derrubada, eu precisava de R$4 para comprar o mesmo $1 de pão, o preço do pão subiu. Quando ela toma posse, precisava de R$1,75 para comprar $1 de passagem de ônibus, lembra das manifestações? Eu passo a precisar de R$4 para comprar o mesmo $1 de passagem de ônibus. O preço da passagem de ônibus subiu. Aí não deu o 0,20 em São Paulo, as confusões, onde começa tudo e tal. Aí quando eu vou comprar remédio, eu precisava de R$1,75 para comprar $1 de Tilenol, passo a precisar de R$4. Ou seja, eu enriqueci e depois da eleição me enganaram e eu empobreci metade do que eu era capaz de produzir
de consumir em 60 dias. Mete em cima disso uma prostração ideológica que deu um tarifaço, aumentou a energia em 72% em São Paulo, 47% aqui no Piauí, 54% em Fortaleza, e aí a gente entende que tirou o chão da Dilma. Ela perde o chão, e aquele movimento que no passado, olha como o filme do Brasil é chato. Quando aconteceu isso com o Fernando Henrique, desvalorizou o câmbio, 60% em 3 meses e tal, todo mundo ficou com a sensação desagradável de ter sido enganado, empobreceu, etc, etc, eles atiram com taxa de juros, etc, etc. O PT apresenta um pedido de impeachment do Fernando Henrique. O Lula assina um pedido de impeachment. Eu sou amigo do Lula desde 87, quando nós nos conhecemos dele, então somos amigos. Eu falei, Lula, meu irmão, não faça uma bobagem dessa. Remédio para governo ruim não é impeachment. Na hora que você legitimar um negócio desse, um de nós chegar ao poder, eles vão fazer conosco. Nós não podemos fazer, tá com saudade dos meus amigos tucanos, não sei o que e tal. De fato, eu tinha uns, inclusive o Alferraz aqui, o Tasso de Elissato e tal, eu ajudei a fundar o PSDB. Não deu outra, mas como o filme é escroto, desculpa a expressão aqui, as senhoras e senhores. Desvaloriza o câmbio, o PT faz um pedido de impeachment e o Lula vai entregar o pedido de impeachment, então o presidente da Câmara, Michel Temer. É inacreditável, né? Aqui tem que rir para não chorar. Que sendo o homem da cozinha e da confiança do Fernando Henrique, manda arquivar o pedido. Olha as coisas como são. Roda o jogo, nós agora encontramos o Michel Temer, vice da Dilma, e o homem patrão dele, presidente da Câmara Federal, apoiado por nós. Quer dizer, eu não digo eles porque eu não quero ser diferente de mim, mas eu avisei. Avisei muitas vezes, né? É verdade que deu. Bom, chegamos ao tempo presente, aqui está a explicação estratégica. Isso então, se for verdade, eu vou terminar, basicamente nos pacifica o diagnóstico. Trata-se agora de compreendermos que o Brasil precisa desenhar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Segundo, parece que esse projeto nacional de desenvolvimento tem que sair da ilusão de financiar ciclos excitantes, popularizantes de curto prazo de consumo, para fundar este ciclo de forma mais sustentável no ciclo de ampliação da produção, de democratizar as oportunidades de produção, para que o ciclo de consumo, que a isso se suceda, seja para sempre, seja sustentável. E isto em cima de um momento em que a desmoralização teórica do neoliberalismo aconteceu com o episódio de 2008. Ou seja, precisamos abandonar agora, imediatamente, com urgência, a ilusão de que o mercado, a iniciativa privada, vai resolver isto. Parênteses, nós trabalhistas damos muita importância ao mercado. Nós consideramos a iniciativa privada uma ferramenta importante do progresso humano. Nós não padecemos da doença infantil do comunismo, que é o esquerdismo. Então, nós compreendemos isso, mas, isto dito, nós sabemos comovidamente de que o mercado nunca foi, na história da humanidade, capaz de produzir desenvolvimento. O mercado é ótimo para garantir retorno à alocação de recursos escassos, é ótimo para beneficiar o consumidor quando ele funciona bem, mas o mercado não sabe fazer desenvolvimento, não é exigível dele que faça desenvolvimento, porque desenvolvimento impõe distribuição de renda, e o mercado concentra a renda por definição, é a sua natureza. O oligopólio, o monopólio, é a natureza do mercado. Tanto que a legislação antitrust nos Estados Unidos é mais grave do que a legislação anti-estupro, porque eles sabem da deformação que o mercado pode produzir, concentrado em oligopólios e trusts e monopólios. Portanto, se nós encerrarmos isso, vão ficando evidentes, por isso eu gasto mais a sua paciência com o diagnóstico. A terapêutica vai pulando. Essa sequência de erros que nós cometemos produziu o seguinte problema de transição. Primeiro, neste momento, em função de décadas de juro alto, nós estamos em colapso do crédito privado. As empresas privadas não estão fazendo caixa neste momento, nem sequer para honrar a prestação vencida dos bancos. E o mercado não sabe o que fazer com isso. Só um governo empoderado, que consiga força junto à população, pode montar uma equação de consolidação desse passivo privado, que tem a ver com o povão também. Falei das empresas, mas neste momento que eu lhes falo,
40 milhões de brasileiros que estão com o nome negativado no SPC. 40 milhões de compatriotas nossos, estrangulados pelo juro escorchante, criminoso que o governo brasileiro impõe à economia, estão negativados. É preciso consolidar isso, porque o mercado não sabe. Sabe o que o mercado sabe fazer? Já consignou 600 bilhões de reais na contabilidade dos bancos para crédito de recuperação duvidosa. E aí sabe como é que funciona o mercado no Brasil? É assim, quando a Oi, a empresa de telefone, ganhava muito dinheiro, ela descontava a duplicata dela no Bradesco e no Itaú. Quando ela foi quebrando, e até quebrar, sabe onde é que ela espetou a conta dela todinha? Banco do Brasil e Caixa Econômica e BNDES, nas costas do nosso povo. Isto é o mercado à brasileira. Lucro privado, prejuízo nas costas do povo mais pobre, que não tem sequer o direito de saber o que está acontecendo. Segundo, a finança pública. Porque se eu aloco o juro, tudo isso no limite vai para a dívida pública. E aí anota um número. Este ano, 12 meses para trás, o Brasil está com um déficit primário, ou seja, entre o que arrecada e o que vai gastar, já com o osso, as universidades parando, os hospitais porcamente financiados, os sítios os Cefetes, tudo parando, sem custeio. Pois bem, nós estamos com um déficit de 179 bilhões de reais. Nunca houve na história do Brasil tal buraco. Vão vencer 482 bilhões de reais da dívida pública esse ano. Nem um centavo temos para honrar, porque temos 179 de déficit. Soma aí, 179 mais 482, nós estamos nos aproximando de um giro de 1 trilhão de reais por conta do colapso das finanças públicas. Vamos começar a ler nos jornais a palavra trilhão. Tudo brincadeira desta gente que nos governa pela usurpação do poder. Pois bem, ou nós redesenhamos a conta pública, ou também daí não sairá desenvolvimento. E aqui é aquela história da formação bruta de capital. Porque, ao contrário do que diz o mito neoliberal, o nível de capital doméstico disponível para investimento não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela faz direito ou faz mal feito. E no caso brasileiro é flagrante o desenho de um modelo tributário mais progressivo, ou seja, que cobre menos de quem produz e trabalha, e cobre mais de quem especula e transfere o legado hereditário. O mundo inteiro cobra tributos sobre lucros e dividendos, e o Brasil e a Letônia não. O mundo inteiro cobra tributos progressivos sobre heranças. Os americanos, a República Popular Socialista da América do Norte, dirigida pelo camarada Donald Trump, cobra 40% de imposto de herança. No Brasil, aqui no Piauí, é 4%. O Ceará, que é emitido a besta, cobra 8%, que é o limite máximo da Constituição. Minas Gerais, Rio de Janeiro, quebrado, cobra 4%. Na Europa, entre 32 e 47. Será que nós estamos certos? Eles estão tudo errado. Aí o povão faz a ligação de celular para acertar a hora de fazer o serviço de bombeiro, paga 30% de imposto da ligação. A dona Maria, que chega em casa esfolada de cansada, com dupla jornada de trabalho, liga a energia, paga 30% de imposto sobre a sua energia. O empreendedor que está investindo paga não sei quanto. E o especulador, o que apropria lucros e dividendos, não paga nada. Só o Brasil e a Letônia têm esta situação. Mas isso também mostra que tem saída. E por fim, e termino mesmo, estou me apaixonando pelo auditório, o Brasil precisa desenhar um modelo em que nós nos libertemos no mais rápido espaço de tempo possível, mas sem mentir para o povo que isso se alcança no curto prazo, de interrupção da desindustrialização. Lembra o Projeto Nacional de Desenvolvimento que produziu a 15ª economia industrial do mundo? Foi bem. Em 1980, 1/3 da riqueza brasileira se extraía da indústria. E por que a indústria tem destaque? É porque ela agrega valor, paga melhores salários, paga mais volume de impostos, é quem tem condição de fazer a conta com o estrangeiro equilibrado. Pois bem, em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era extraída da indústria. E antes que o Nordeste entrasse no ciclo de industrialização, tão desejado por todos nós entramos nessa dinâmica de colapso de modelo. Resultado, estamos experimentando acelerado a desindustrialização. De maneira que hoje,
Nós tiramos da indústria, nós tiramos da riqueza brasileira apenas 8% a indústria. Voltamos ao valor de 1910 dos compatriotas. Em 1910, o Brasil tinha 8% do seu PIB na indústria. Em 2017, o Brasil tem 8% do seu PIB referido à indústria. Estamos nos industrializando pesadamente. E temos alternativas para interromper isso. Termino. Complexo industrial do petróleo e gás e biocombustíveis. Complexo industrial da saúde, que eu vou parar um pouco mais para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Este ano, a União Federal Brasileira vai gastar no estrangeiro, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, 17 bilhões de dólares. Comprando fármacos, químicos, próteses, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, tal, do estrangeiro. Coisa que com engenharia reversa você bota aqui em Piripiri, em Buriti do Lopes, em Piracuruca, ou em São Ramon Nonato, ou em Eliseu Martins, porque a compra governamental, protegida pelos acordos internacionais, distorce positivamente o mercado e você pode perfeitamente fazer disso uma ferramenta de desenvolvimento industrial. Complexo industrial do agronegócio. 40% dos custos de produção da agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo, governadora, são importados do estrangeiro. E o complexo industrial da defesa, 2 dezenas de bilhões de dólares nós estamos gastando por ano. E aqui é um pouco mais sofisticado. Nós estamos falando de satélite, as comunicações militares brasileiras são processadas por satélite americano. Você imagina, atenção, o inimigo vem por ali, fica ali e tal, né? Calango azul, tal. Segue adiante, brinca para vender e tal. Tudo pelo satélite americano. Eu tenho que encriptar e chamar de calango azul e brinca, que aí não vão saber o que é. Mas o resto. Eu queria dizer, terminando, o Brasil tem um problema, mas o Brasil pode ser o país que vai experimentar para o mundo uma inovação institucional que aposte na produção e aposte na parcimônia e aposte na educação, na formação do nosso capital humano, para que a gente possa, de fato, ajudar a humanidade a sair desse momento fácil histórico que está vivendo. Muito obrigado pela sua atenção. Outro dia eu vi uma pesquisa, segundo o Datafolha, eu estou lá com 5% de pesquisa, fraquinha ainda e tal. Aí o cara, no outro dado, o Datafolha apurou que o povo brasileiro, 89% quer alguém com a ficha limpa. Assim, 79% quer alguém que tem experiência. 70% quer alguém que tem uma carreira política conhecida. Eu digo, esse cara é só por rachar que esse cara sou. Professor Ciro Gomes, me permita tratá-lo de professor, que eu acho que depois dessa aula que todos nós assistimos aqui, esse é o título mais apropriado, que para mim é o título mais honroso que a gente pode dar a alguém, né? Queria aproveitar para lhe dar as boas-vindas aqui ao nosso estado do Piauí e agradecer ao deputado Flávio Nogueira pelo convite para estar aqui mediando essa palestra tão fantástica. Eu disse desde o tempo um admirador sincero do ser, e dizer que essa casa é uma casa que é a casa do Estado Democrático de Direito, a casa da cidadania, e é a sua casa também, né? O professor Ciro é também um advogado que está aqui. Acho que não há ambiente mais apropriado para essa discussão do que o ambiente em que a gente se encontra aqui hoje. Nós temos aqui mais de 30 perguntas do auditório, todas elas interessantíssimas. Então a missão aqui de escolher as perguntas é muito difícil. Eu tentei agrupar elas aqui por afinidades, algumas vão no mesmo caminho, né? E eu vou tentar fazer aqui algumas perguntas do auditório para que a gente veja até quando a gente pode ir respondendo. A primeira delas
É uma pergunta do meu amigo Emerson Daniel, que é um advogado, que é bem interessante. Ele diz o seguinte: nos últimos tempos, temos assistido o crescimento do ativismo do judiciário, muitas vezes fazendo o papel de poder legislativo, e em outros casos atropelando as garantias constitucionais. Qual a sua opinião sobre esse ativismo judicial? E aí eu aproveito para abrir um parêntese, um apêndice a essa pergunta, para fazer um questionamento meu que vai mais ou menos também nesse mesmo caminho, né? Em tempos de Operação Lava Jato, né, em que a gente vê profundas críticas à forma como os direitos e garantias fundamentais estão sendo cerceados em favor de um processo penal maquiavélico, né, em que os fins justificam os meios, e por outro lado a gente vê na grande população um profundo otimismo em acreditar que o país está sendo passado a limpo, que o combate à corrupção está se tornando mais eficaz após esse tipo de medidas. Qual seria a posição do senhor sobre a Operação Lava Jato, né? Bom, o ativismo judiciário é muito próprio, quer dizer, esse tipo de distorção institucional que viola toda a lógica de pesos e contrapesos imaginada lá pelos iluministas franceses. Montesquieu sistematizou no Espírito das Leis, como o companheiro sabe. Ele afirmava, e nós precisamos recuperar essas convicções, de que o poder político é uno e indivisível, porém recomendava a funcionalidade deste poder uno e indivisível, que é o poder político, deve ser repartida em tarefas, de maneira que, dizia ele no próprio francês que eu ainda recupero, seulement le pouvoir reste le pouvoir. Ei, tá aí, né? Mano, né? Então, somente o poder controla o poder. Daí vem a funcionalidade dos contrapesos de judiciário, executivo e legislativo. Mas a relevância da unidade do poder político se encerra na chefia do Estado brasileiro. Na medida em que a chefia do Estado foi vilipendiada, todas as outras instituições estão virando geleia. E isso não há escrito que resolva. Porque o escrito brasileiro está em linha com a Revolução Francesa, está em linha com a Constituição original da Carta Magna inglesa, está em linha com a Constituição francesa, está em linha, até copia em certas fundações, certas fundamentações institucionais da Carta Americana. Então, o que falta no Brasil não está em manuais. É a restauração da autoridade da chefia do Estado Nacional Brasileiro. E isso vai ser traumático para reverter esse estado de anarquia que nós estamos tendo, mas tem que ser praticado. As pistas já estão dadas nessas escaramuças de péssima motivação, mas que revelam reações corretas sob o ponto de vista institucional, por exemplo, do Legislativo, do Senado Federal frente ao Supremo. Difícil dizer, porque os que fazem isso estão motivados por coisa muito subalterna. Mas é assim que se deve agir. Por exemplo, vamos agora nos transportar para um episódio prático, para a gente explicar quem não é iniciado, como os amigos que são do direito. A Dilma Rousseff deve ter cometido talvez o maior desatino que eu já vi um político cometer na sua vida, quando resolveu nomear o Lula ministro. Então, para ninguém me confundir, eu quero começar analisando por esse disparate que ela fez. Porque das duas, uma. Ou era verdade o que o mundanismo dizia, que ela estava subtraindo Lula da jurisdição de um juiz severo para homiziá-lo na presunção de impunidade que o Supremo Tribunal Federal lhe garantia. Olha, isso é um disparate que causaria ao Supremo Tribunal Federal um constrangimento absolutamente irresistível. Então, quero crer que não foi por essa razão tal imbecilidade política. Foi para outra coisa, qual seja, o Lula tinha alguma coisa para ajudá-lo. E a pergunta que se impõe é: o que é que o Lula tinha para ajudá-la que não podia fazer de fora do governo e precisava entrar destruindo o resto de autoridade dela, que chegou à presidência como chegou? Então, temos clareza que eu considero isso um disparate. Porém, é um disparate seguramente ancorado na Constituição, que diz que o chefe do governo é livre para nomear os seus ministros, dentro de condições que o Lula implementava todas. Sequer réu era, ainda que for, não é condição impeditiva de ser ministro nomeado. Aí o ministro de uma mente dá uma liminar sustando a posse. Em que manual isso está escorado? Em que letra constitucional? O que é que faz o chefe de Estado em ambiente anárquico? Eu, Ciro Gomes,
mandaria uma carta muito respeitosa ao presidente do Supremo, dizendo que aquela decisão colidia com o juramento que eu tinha feito de defender e manter a Constituição, e que não era atribuição de seja quem for acima da Constituição inibir a minha autoridade de nomear o ministro que eu quiser e bem entender dentro das condições legais. Ponto final. O que aconteceria? Nada. Mas sabia que teria se dado um freio de arrumação, que o segundo episódio não aconteceria mais. Infelizmente, em estado de anarquia, não há norma que resolva. E é isso que nós vamos fazer. Então, a Lava Jato. A Lava Jato é uma distorção muito grave que quem tem a capacidade de olhar um pouco de fora há de compreender, porque dali está saindo o seguinte: só um juiz federal tem compromisso com o combate à corrupção. Olha que coisa estranha. Um aparelho de justiça gigante, que está representado em todos os estados, em muitos municípios do interior, só um cumpre a tarefa de combater a corrupção, que seria funcionalmente todos. Então já é uma distorção. Segundo, as presunções e as franquias democráticas do ampla defesa, presunção de inocência, contraditório, o ônus da prova quem acusa, tudo isso tem sido rasgado por uma compulsão midiática de Ministério Público e de juízes. Isso distorce completamente o melhor direito. Então, isso, cada uma, por exemplo, um juiz como Moro, coercitivamente conduzir, preso, né? Porque uma pessoa cerceada na sua liberdade está presa. Um jornalista, blogueiro, para revelar a fonte, colidindo com a letra explícita da Constituição, que compreende a liberdade de expressão como um elemento intrinsecamente vital à democracia, e explicitamente diz que veda-se a qualquer do Estado devassar a privacidade da fonte do jornalista. Pois bem, colidindo frontalmente com isso, manda conduzir o rapaz preso. Eu resolvo protestar, e muitos outros protestaram, e ele, pensando bem, desfez. Manda prender o Guido Mantega no hospital. Aí é uma onda de repúdio na empresa, não sei o que e tal, desfaz. Das duas, um ou estava errado mandar prender, como de fato estava, ou estava errado e é prevaricação, mandar soltar. Então, esse tipo de distorção é muito ruim, porque colide com o sentimento correto da nossa população que quer ver o fim da impunidade aos crimes do colarinho branco, dos poderosos, etc, etc. Mas quando se faz desta forma, o que se está semeando, na verdade, é a nulidade. Basta ver o que aconteceu com a Operação Satyagraha. Ninguém nem lembra mais, mas tinha um delegado valentão, tinha um procurador valentão, tinha um juiz valentão, e tudo foi anulado. E hoje o delegado valentão está no estrangeiro, foragido da justiça no Brasil, expulso da Polícia Federal e condenado por abuso de autoridade. E o cidadão, com 1000 provas de falcatruas, máfias, etc., gangsterismo, anda com um atestado de boa conduta dado pela justiça, porque os protocolos não cumpridos inseriram nulidade quando a imprensa passa a prestar atenção noutra novela. Então, a minha conduta em relação à Lava Jato tem sido de dizer que ela pode ser uma referência histórica para mudar essa lógica de impunidade, mas levando a voz cada vez que ela comete uma arbitrariedade, porque a minha formação jurídica não me permite me calar. Eu sustento que o controle da constitucionalidade e a semidisciplina na universidade é de todos. Não é só do judiciário. A última palavra é do judiciário. Mas o controle difuso da constitucionalidade, em linha com a melhor doutrina, é de todos. Qualquer do povo confrontado, penso eu, com uma inconstitucionalidade, deve ter direito de se insurgir contra ela. Estabelece-se o conflito, a última palavra é do judiciário. Mas qualquer do povo, penso eu, pode e deve se insurgir contra a violação da Constituição. Como é que deve se chamar de vontade de Constituição, né? Todo cidadão precisa possuir. Essa pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta que já foi, de certo modo, respondida de forma até bem detalhada na própria palestra, mas eu acho que ela é tão interessante que vale a pena a gente revisar esse ponto aqui de novo. A pergunta é: quais são as similaridades e diferenças da política econômica do governo Lula e FHC? Bom, há diferenças importantes. No fundamento, são iguais. No fundamento. Inclusive no fundamento adjetivo. Né? Eles se aborrecem comigo, mas a questão é o seguinte, que a folga que o Lula teve, a folga que o Fernando Henrique teve, foi o fim do imposto inflacionário, ele pura e simplesmente malversou. Né? Propôs
o fim da diferença entre empresas nacionais e capital nacional, foi a única mudança constitucional que ele propôs, e hostil, portanto, ao interesse nacional, e propôs a reeleição na base do suborno. No mais, fez o PROE, que transferiu bilhões de reais públicos para os bancos, constrangeu o salário mínimo, de maneira que o Lula, quando tomou posse, o salário mínimo a poder de compra em câmbio, que é o preço relativo que eu estou tentando popularizar, equivalia a 76 dólares. O Lula entregou para Dilma o salário mínimo equivalente a 320 dólares. Portanto, a força de consumo, também assentada de forma insustentável do Lula, foi dirigida em direção às maiorias mais pobres. Então você tem três evidências disso. A primeira evidência é o poder de compra do salário mínimo, 76 para 320 dólares, a poder de compra. A segunda foi a proporção do PIB, do crédito em relação ao PIB. Então o Lula administra uma economia política extremamente conservadora. O Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, era o manda-chuva da economia do Lula, do Banco Central. Temos clareza disso. Mas o Lula, o Meirelles fazendo a taxa de juros lá em cima, mesma coisa, conservador pra cacete, e o Lula forçando. Eu estava lá, vi isso acontecer, e nós devemos isso ao Lula. A percepção empírica dele, a vontade genuína dele de fazer coisas boas para o povo mais pobre. Então o Lula criou várias contradições na política de arroxo de crédito que o juro alto impõe, dirigindo crédito, por exemplo, para a construção civil, Minha Casa Minha Vida, dirigindo crédito para a agricultura familiar, dirigindo crédito consignado para os aposentados, dirigindo crédito para a indústria brasileira, para a PJLP, que eles agora revogaram, de maneira que é número, né? Os petistas não sabem defender o Lula como eu, né? E acham ruim quando eu critico as coisas erradas. Não sabe, porque não adianta você colidir e achar que o Lula é um deus, é um mito, não pode ser criticado, está errado. Mas repare bem, primeiro número, salário mínimo a poder de compra, em dólar 76 para 320. No Nordeste, da nossa região, 7 de cada 10 trabalhadores de carteira assinada ganham salário mínimo. Aí fica a burguesia baronato de São Paulo achando que o povo daqui gosta do Lula por causa de Bolsa Família. Ora, o cara saiu com salário mínimo, saiu de miséria para meio de consumo semidurável. Concreto, ele foi ao semidurável, comprou. No Ceará, jumento deve ser a mesma coisa aqui, jumento virou animal selvagem de novo. As estradas cheias de jumento sem dono, porque é muito mais barato uma moto. Você compra uma moto por 120 reais de prestação, tudo deu para trás, né? Com a Dilma e com o Michel Temer está tudo dando para trás. Mas tem a outra questão, o crédito saiu de 15% para 55% do PIB. Isso não é brinquedo. Já só para você ter ideia, já retrocedeu para menos de 20%, né? Para menos de 30%. Depois você tem a rede de proteção social. Nós aqui do Nordeste sabemos que numa seca extensa dessa de 5 anos, a realidade era saque no interior e milhares de pessoas pedindo esmola nas ruas das cidades. Isso acabou. Acabou para valer pela rede de proteção social que foi criada. Portanto, há uma diferença. O que é o problema minha crítica não é para comparar que são iguais. São infinitamente diferentes do ponto de vista de a que valores serviram. Meu problema é a questão modelar e a insustentabilidade de modelo de desenvolvimento assentado em ciclos de stop and go de consumo felicitante, sequenciado por crise. Eles fizeram uma pesquisa agora em São Paulo e chegaram à conclusão, a Fundação Pessoa Branco, do PT, chegou à conclusão que o povo brasileiro foi para a direita. Ora, o povo não foi para a direita. O problema é que o Brasil, ao trazer 40 milhões de consumidores para a vida econômica do país, gerou uma miríade de pequenos empreendedores assentados nessa emergência de consumidores. E nós nunca politizamos isso, porque o PT tem esse defeito sul-americano, que a política sul-americana tem, do caudilismo. Então, ao invés de dizer o que estava se fazendo, empoderar as pessoas, qualificar o debate, desenhar a institucionalidade e tal, não, é o Lula. Só o Lula fez e as coisas melhoraram e tal. O consumidor acha que foi Jesus Cristo, que foi Deus, e o Deus correto também não há dúvida que foi, e aí está indo agradecer nas igrejas, né? Pentecostais, que é um fenômeno que merece ser olhado com muito respeito. A caricatura, a manipulação, que infelizmente hoje em dia acontece, não explica o fenômeno de massa de uma população que está indo agradecer porque se sente autoajudada. E o que aconteceu? Esse empreendedor que foi turbinado com 40 milhões de consumidores, de repente achou que estava numa rampa
para sempre para cima, de repente o negado segura aí no pincel que eu vou tirar a escada. Que acontece já na desvalorização do câmbio para a Dilma. Então o cara escorrega violentamente, aqueles 40 milhões, 27 já voltaram para não consumir mais. E o empreendedor está com ódio, ele está se sentindo mentiroso, enganado, mentiram para ele. E o Estado, para ele, é um barulho. Agora tem 20 oficiais dos bombeiros do Rio de Janeiro presos, achacando um pequeno empreendedor com o negócio de alvará. E a gente não entende isso. A esquerda tradicional, a esquerda antiga, confunde defesa de direitos humanos com proteção de bandido. Esses caras estão alucinados com a violência. A violência, o cara entra no trabalho dele com a grade na porta, chega ele e os dois empregados dele juntos para trabalhar às 6 horas da manhã, com a grade na porta, despachando bolinho, não sei o que, pela grade, porque está sendo assaltado e o Estado brasileiro é incapaz, impotente, não se sintoniza com ele. O desafio do mundo progressista é esse. É você tentar ajudar a população a entender que o que bota a nação para frente é trabalho decente, pertinaz e poupança, austeridade, que é o que nos bota para a nação do futuro. Não é negócio de bolsa, isso, endividamento exacerbado, isso nunca botou a nação de para frente. Pergunta do Francisco Nogueira. Com o acirramento ideológico que vem tomando conta do Brasil, o senhor teme a pós-verdade nas eleições de 2018? Eu não temo porque eu não aceito essa terminologia. Para mim, o dicionário está aí e as palavras estão todas qualificadas para a gente usá-las. Quando é pós-verdade, eu chamo de mentira. Quem professa fake news, eu chamo de mentiroso. Tá? Então, por exemplo, esse Dória, isso é um farsante. E assim, eu tenho o privilégio de conhecer. Mas assim, repare, eu estou atacando um adversário porque ele simplesmente em dezembro será a carta fora do baralho. Então é um farsante absoluto, não existe, eu conheço há 1000 anos. Eu era prefeito de Fortaleza, esse cara foi corrido lá em Embratur como um ladrão, corrupção. Aí se apresenta de não político, gestor. A única coisa séria que ele mexeu em São Paulo foi um desastre de planejamento, de falta de respeito às pessoas, e foi um enfrentamento desastrado daquela Cracolândia, que está tudo de volta. Então, o que é que a gente precisa fazer? É ajudar o povo com franqueza. Eu pago uma certa incompreensão, às vezes, mas sou um sobrevivente. Eu estou há 38 anos na vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito. Os caras que me processaram estão na cadeia. Ou prestes a ir, como é o Michel Temer, saindo da presidência. Talvez não vá porque está decreto de 75 anos, então é uma prescrição. Mais uma... É uma prescrição, né, doutor? Qual o papel das instituições de ensino na construção de um Brasil economicamente, socialmente e culturalmente desenvolvido? Quando eu saí do Brasil, eu tinha 36 anos, era ex-deputado, ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro da Fazenda e tal, e me zanguei muito com a contradição do Fernando Henrique, aí resolvi, com auge da minha carreira, brilho, etc., com 36 anos, de largar a política. E aceitei um convite para ser visiting scholar na Law School de Harvard, nos Estados Unidos. E eu gosto muito de estudar, de ler, então acabei escrevendo um livro lá com o professor Mangabeira, húngaro, que eu consigo que vocês chamem esse cara para dar uma palestra, e aí resolveu que é uma palestra. Nossa, coisa pálida que eu fiz aqui. Esse cara é absolutamente extraordinário e genial. Pois bem, e eu então cheguei ali com a técnica de que eu ia explicar no livro que a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, como eu falei para vocês aqui, e sim uma negociada. Aí o professor de lá disse assim, mas isso não é novidade nenhuma, todo mundo aqui sabe disso. Aí ele fica assim, todo decepcionado, achei que tinha descoberto, né? E aí ele fez um desafio dizendo basicamente o seguinte, o que está sendo hoje intelectualmente necessário é uma crítica ao neoliberalismo, que era a avassaladora verdade definitiva e absoluta. E eu me apaixonei por aquilo, então trabalhamos isso. E uma das premissas do meu trabalho, eu me pus a questão de dizer, será que existe, porque eu gosto muito de legislação comparada, de experiências civilizatórias comparadas e tal,
E eu perguntava para mim mesmo, será que por detrás do êxito civilizatório existe algum traço comum? Ou seja, as instituições são mais díspares, as línguas todas diferentes, cada história é uma história, cada nacionalidade é uma nacionalidade, mas perguntava, será que por trás do êxito civilizatório existe um elemento comum que todas praticaram e que sem elas não conseguiriam? E eu tenho para mim que sim, que há um traço comum que explica o êxito civilizatório. Primeiro, mencionei aqui o nível de formação de capital doméstico. Já falamos, deixa eu falar. Segundo, uma convergência estratégica entre o governo empoderado, o empresariado convergente com a ideia e uma universidade instantaneamente vinculada ao desafio técnico-científico do objetivo de desenvolvimento pretendido. E terceiro elemento conecto a esse, jamais prosperou a civilização que por detrás disto não se encontre claramente, ou de forma crônica. Os ingleses fundaram suas primeiras universidades no século XIII, 1200 e fração. Os coreanos fizeram isso mais recentemente, 30 anos atrás, mas é traço civilizatório sine qua non, ou seja, sem ele não existe um claro investimento em gente. E esse é o drama brasileiro. Nós temos metade da escolarização argentina. Metade da escolarização argentina. Nós temos matriculados no Brasil, de 18 a 25 anos, 18% da população. A Colômbia tem 42%. Então, evidentemente, se a gente quiser falar sério, é preciso anotar que dia e hora o orçamento mudou a relação de investimento por cabeça ano na universidade. Formação cultural, estamos retrocedendo no momento que eu lhes falo. Pergunta que de certo modo se relaciona a essa. Diz aqui quem perguntou. O senhor aos poucos tem conquistado a elite intelectual. Entretanto, lhe pergunto, como captaremos o voto da grande massa despolitizada? Veja, eu ainda sou da velha turma que compreende o papel das vanguardas intelectuais, dos trabalhadores e dos estudantes. O Osmério está ali ocupado, mas ele sabe o que eu estou falando. Estou brincando, porque eu olhei para ti. Veja bem, ao que eu estou dedicado hoje? Eu dou os parabéns pelo amigo PCB. Isso não é hora, sabe, da superficialidade do debate eleitoral. O debate eleitoral é quase um teatro, é a apuração da política. Essa é a hora da gente fazer isso. Quando nós estamos aqui numa terça-feira, vocês não têm ideia de como é comovente um cara como eu, saber o que está sentindo o nosso povo em relação à política e aos seus intérpretes. Eu chegar no auditório da OAB, vocês prestaram atenção em uma hora de conversa pesada minha, me brindaram com esse conjunto de perguntas, cada qual mais inteligente. Então, o que nós precisamos fazer agora? Isto não é nem para ter simpatia comigo, nós precisamos fazer um acordo de método. E hoje é uma conversa muito mais que organize um pensamento de quem tem capacidade de compreendê-lo, para criar milhares de multiplicadores que traduzam isso para o povão quando a simplificação grosseira do discurso eleitoral for para a rua. Então eu estou fazendo essa aposta, estou criando uma corrente de opinião, estou feliz porque eu vejo o garoto repetindo expressões que eu estou falando porque está no YouTube. Eu estou todo dia, não durmo 2 noites praticamente no mesmo lugar, há ano. Há um ano desde o golpe que eu estou inquieto, e a minha forma de não ter depressão é ir para a guerra, ir para a luta, e falar. Enfim, e estou conseguindo. Está se criando uma corrente de opinião, as pessoas estão falando em câmbio, as pessoas estão falando, fazem as comparações, está tudo sobe do topo e tal, aí cria um grupo de internet, não sei o que e tal. Então eu estou dedicado a isso. Esse negócio de abraçar o povão é comigo mesmo, não se preocupe. Tirando a eleição presidencial, vocês imaginam, um cearense, criado no interior de Sobral, educado a maior parte da minha vida na escola pública, já cheguei a candidato a fazer 2 vezes, é muita coisa, não é não? Demais. Agora eu vou ganhar a eleição, porque agora amadureceu a minha hora, e eu não digo que vai ser fácil não. Porque nada é mais irresistível do que uma ideia quando chegou o seu tempo. Bolsonaro, como é? Bolsonaro. Não se preocupe, ele fica no caminho por si mesmo.
momento eu vejo até, não sei se eu estou brincando na beira da fogueira, se estou brincando ou dançando na beira do precipício. Mas nesse momento, na minha mente, ele está prestando um bom serviço a nós outros. Por quê? Porque ele simplesmente pegou o eleitorado todinho que por antipetismo grosseiro votava meio que a contragosto do PSDB. Na medida em que ele rasgou o véu e está falando as imprudências que ele fala toda, ele criou um caso grave para o PSDB. Você imagina eu Sobral no Ceará tem empate com o governador de São Paulo, nas pesquisas, né? É muita coisa. Se o cara tirar os votos do Ceará, tudinho tira 4% dos votos do Brasil. São Paulo é 28%. Então tem calma, paciência, vamos qualificar o debate, porque na hora de você qualificar o debate, o povão vem naturalmente, porque o povo não é burro. O povo às vezes é manipulado, porque as nossas mediações são muito cariocas. Eu vi isso, eu era já prefeito de Fortaleza, quando nós tínhamos Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, candidatos a presidente da República, e o povo votou no Collor. Certo? Mas isso, a história não vai se repetir mais, porque o povo aprendeu a lição. O poder que a Globo tinha de manipular está muito relativizado, muito mesmo. Essa internet, que é o paraíso da exclamação, da mentira, da coisa, também é uma beleza, porque o cara agora vai lá e manda bala e o seu militante tem como se informar. Então eu estou frio, tranquilo, dedicado a isso, a construir uma corrente de opinião e, idealmente, até que obrigue o debate a ser ao redor disso. Se eu conseguir isso, já prestei o meu serviço ao Brasil. Aí a eleição vai ser uma contingência quase natural. Talvez espero. Essa é uma pergunta que se repetiu pelo menos umas 3 vezes nessa mesma. Vamos fazer com esse congresso, né? Não. Mas essa vem toda hora. Essa é sobre as empresas estatais. Com as atuais ameaças às empresas públicas, enfraquecimento, privatizações e fechamento, é exemplo do que está ocorrendo nos Correios, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Qual a sua visão sobre a importância dessas empresas no desenvolvimento do país? Como combater a corrupção nessas empresas e torná-las eficientes? Veja, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que eu advogo, ele vai ter que convocar a sociedade brasileira a discutir o que queremos, no curto, no médio e no longo prazo. O projeto supõe planos, metas, prazos, objetivos, custos, institucionalidade, quem faz o quê, que prazo, quem supervisiona, como avalia, que controle haverá. Isso tudo é uma inerência de uma palavra, um projeto que nós não temos mais. Então a China cresce 1 Brasil siderúrgico por ano na prática. Vocês acham que elas estão olhando para o mercado, spot, que tem demanda, que não tem demanda, que preço subiu, que preço desceu? Claro que não. Eles estão executando um projeto. Estão executando um projeto em que eles deixarão de ser importador de aço e continuarão sendo importador de minério de ferro, in natura, e querem exportar aço trabalhado cada vez mais sofisticado. E para isso eles estão se posicionando para ganhar escala. E isto é o que nós precisamos nos impor. Então esses 4 exemplos que eu dei terão que ter essa natureza. O Brasil vai verticalizar sua indústria petrolífera, e isso precisa de 8 anos, de 10 anos, mas vai começar e deixar absolutamente consolidado em 3 em 2. E nós precisamos pacificar isso, consensar isso com o nosso povo, para garantir que não haja descontinuidade, que é o grande problema, por exemplo, do Lula. O Lula ouviu o galo cantar no empirismo genial dele e resolveu, por exemplo, retomar uma indústria naval no Brasil. Só que não institucionalizou nada. Resultado prático, os navios afretados, contratados pela Petrobras para a indústria naval nascente que o Lula começou, estavam saindo 37% a 45% de superfaturamento em comparação com os ganhos de escala da Singapura e da Coreia, dos estaleiros. É evidente que você, para ter um take-off, uma decolagem sem escala, você vai ter uma ineficiência. Mas eu precisava ter avisado isso antes. E muito menos eu podia ter deixado o Sérgio Machado e o Eduardo Cunha e não sei o que e tal, explorar isso para fim de suborno. Resultado, por causa do suborno, destruir a indústria naval brasileira, essa nascente. Só no Rio Grande, desempregaram 40 mil pessoas.
e estão vendendo como sucata os componentes que foram comprados para a plataforma da Petrobras a preço de ouro, que são ácidos especiais, estão vendendo como sucata, tudo no suborno. Esses canalhas, agora vai esquentar no sangue, não tem jeito. Esses canalhas, é porque a gente todo dia leva uma bordoada e a gente já não está dando conta de prestar atenção. Esses canalhas resolveram fazer agora uma carta convite, uma licitação com modalidade carta convite, ou seja, não é um edital ao qual adere quem quiser aderir. Carta convite é dirigido. Convocaram para retomar obras no Compércio do Rio de Janeiro 17 empresas estrangeiras. Pretexto, canalhas, de que as empresas brasileiras estão enroladas em escândalo. Ora, eu que sou um velho do ramo, resolvi pesquisar 17 empresas estrangeiras. Como eu conheço como é que funciona, não deu outra. As 17 têm um ou mais escândalos em suas respectivas praças, porque é assim que o capitalismo funciona. Nós não precisamos nos chicotear mais do que já nos estamos chicoteando. É mentira que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Isso não é verdade. O que não quer dizer que a gente justifique qualquer tipo de tolerância por corrupção. Mas existe ranking da Transparência Internacional. O Brasil está numa desonrosíssima 56ª posição, em 180 países. Portanto, nós somos muito corruptos demais. Mas nós somos a 56ª. E aí nós estamos criando passivo em dólar, agora em serviço. Já não chega o passivo em dólar em indústria, vamos criar passivo em dólar em serviço, onde nós éramos superavitários. E a gente precisa lecionar para o povo brasileiro que corrupto é gente, empresa não é corrupta. E você não destrói uma empresa, ou você não constrói uma empresa com expertise de construção pesada, indústria naval, do dia para a noite. Como é que pode a gente permitir que isso aconteça? Como é que pode? Os americanos na crise de 2008 foi fraude, sabe, do Alasca à Flórida. Tudo estão pagando a cana. E o governo salvou as empresas. A Volkswagen na Alemanha entrou no escândalo global, fraudando testes de poluição dos seus motores. Pois bem, todos os executivos estão presos e a Volkswagen foi desagravada pelo governo alemão. Porque não se faz uma Volkswagen do dia para a noite, você pode destruir uma companhia como essa. E nós estamos fazendo isso no nosso tecido produtivo, isso tudo é de propósito. Isso tudo é de propósito. Então a excitação moralista no Brasil está a serviço da pior imoralidade. Essa é a grande questão do nosso país. Como combater a corrupção? Só tem um jeito: isento em cima e inovação institucional permanente. Porque a corrupção é uma inerência da obra humana. Não tenhamos medo de confrontar isso. A corrupção é uma inerência da obra humana. Entre 12 apóstolos da narrativa cristã, um teria se vendido por 30 moedas para entregar ninguém menos do que o Filho do Homem. O que é que a Bíblia está ensinando para a gente? É isso, é a falibilidade, é a vulnerabilidade do ser humano no extremo de se corromper. Agora, como é que se resolve isso? Primeiro, está alimentando a ilusão de que isso acaba, se não acaba. Só o Bolsonaro, nas ilusões dele, né? E não sei se ele acredita naquilo que está falando, mas eu estou até supondo que acredita, mas não governou um boteco dos pequenos para saber que não tem isso, não vai acabar a corrupção nunca acabou. É o Multicol, acabou de morrer agora, unificou a Alemanha, morreu do ostracismo por conta do escândalo na política. Você tem 1000 exemplos aí de homens de grande estatura que acabaram se corrompendo. O que é que resolve? Isento em cima, não roubar e não deixar roubar, e inovação institucional permanente. Permanente, porque não adianta a lei também. Corrupto conhece a lei e bypassa a lei com habilidade. Então, assim, enquanto houver paraíso fiscal, os americanos, por conta do 11 de setembro, quebraram o sigilo absoluto dos seus bandidos nas Ilhas Caimã, não sei o que e tal. Foram tudo para Singapura e Hong Kong. Os ingleses vivem reclamando no mundo e tal, e eles têm as Ilhas Virgens Britânicas. Então é preciso lutar com a ordem internacional que bana da humanidade paraíso fiscal. Enquanto houver paraíso fiscal, evidentemente que o Gedel achou o caminho de resolver o problema, que é botar 51 milhões de reais de mal dentro do apartamento. Meu Deus do céu. Em plena Lava Jato.
É muito valente o nome desse, não? Eu fico aqui tirado. Presidente, Vai falar. Eu só vi escrevendo o PMT, é o que ele quer dizer. Me avise se o senhor estiver cansado, que eu vou fazendo aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui puxando o gancho do que o senhor suscitou agora. O senhor parece que quer responder essa pergunta, então eu vou trazer ela aqui. O Breno Alencar pede que o senhor fale sobre a noção de institucionalidade no contexto parlamentar, considerando as constantes rupturas democráticas, ou seja, como o parlamento atual ou futuro pode fazer as mudanças que o país necessita se ele olha sempre para o seu próprio umbigo. Eu adianto a pergunta, porque como eu te falo, eu estou andando diariamente. Eu estou falando em média 5 a 6 horas por dia, com muita alegria, com muito prazer. Acho que essa corrente de opinião está começando a nascer. E a primeira grande dúvida, o primeiro grande ceticismo é se há saída. Eu me dedico então na palestra já tentar responder isso com certa chatice e tal. Depois as pessoas parecem que compreendem que tem uma saída, mas que percebem que tem aí uma engenharia política muito delicada e necessariamente interativa na estrutura com o Congresso Nacional. Então vem a pergunta: e o que fazer diante disso? Eu tenho respondido que são 4 questões. Primeiro, entender que o presidencialismo que o Brasil copiou dos americanos introduziu na nossa história uma instabilidade e uma lógica de impasse orgânica. Isso não é incidental. Por quê? Porque quando nós copiamos o presidencialismo americano, nós não copiamos a sua realidade. Então a realidade americana tem algumas distinções importantes em relação a isso da nossa. Primeira realidade distinta americana: o poder central dos Estados Unidos praticamente não tem poder nenhum. Lá tudo se resolve no ambiente estadual. Aí, inclusive, a legislação processual penal, o direito penal, não existe o sistema único de saúde, não existe o sistema universitário federal, não existe o sistema previdenciário nacional. Enfim, lá o presidente da República tem o poder da guerra e da diplomacia. E muito pouca ingerência em seguridade social, enfim, mais nada. Então, já não é o caso brasileiro. Aqui tudo está em nível central. Segundo, eles adotam a escola do direito consuetudinário. E para os leigos, quer dizer o seguinte: não há uma Constituição positiva, com 400 artigos e mais 200 emendas, tudo escrito ao nível de detalhe. Eles têm lá muito poucos artigos que fundam a República Americana, a Federação, e o resto tudo, os tribunais vão interpretando as ondas de opinião pública. Então, no estado da Califórnia, a opinião pública é francamente favorável à descriminalização do aborto. E aí os tribunais, então, tratam o aborto como não crime. E isso não é o legislativo que faz, é o tribunal que diz que acabou. Amanhã, se houver uma onda de opinião que inverta a opinião da Califórnia, é bastante maleável o sistema consuetudinário para capturar, né, essas tendências da opinião pública e transformar na lei contemporânea. Não é definitivamente o caso brasileiro, onde tudo está escrito e adotamos um modelo de Constituição rígida, ou seja, ela é para não mudar, salvo excepcionais consensos a serem apurados por 3/5 em 2 turnos de votação na Câmara, 3/5 em 2 turnos de votação no Senado, com interstício de vários dias entre um e outro, para dar tempo às contrapressões da sociedade protegerem a estabilidade da Constituição rígida. E nós temos uma Constituição feita ontem, uma Constituição bebê, que está com 100% da sua institucionalidade central contestada pela elite. Se vocês bem repararam, nós fizemos uma Constituição ontem mesmo, 88, 5 de outubro. E hoje 100% dos pilares centrais da institucionalidade brasileira estão sob unânime contestação das elites do país. Não se acredita na modelagem política, se pede uma reforma política, não se acredita no modelo tributário, se pede um novo modelo tributário, não se acredita na base previdenciária, que é o eixo central de uma Constituição social-democrata, que inaugurou entre nós uma pretensão de Estado social-democrático, o welfare state, o Estado de Estado social, e está se contestando.
como está se contestando praticamente tudo mais. E isso, então, introduz, para termos paciência e compreensão, uma lógica de impasse. Qual é a lógica de impasse? O órgão institucionalmente encarregado do desenho institucional do país não tem nenhuma responsabilidade com a sanidade dos negócios de Estado, nem com a sanidade dos serviços públicos. Responsabilidade no sentido jurídico do termo. Ou seja, eu fui de uma legislatura que revogou a CPMF, subtraindo 70 bilhões a valores de hoje, do orçamento, do dia para a noite, e logo mais regulamentou a emenda 29, aumentando em 70 bilhões o gasto vinculado com saúde. Ou seja, menos 70 de arrecadação e mais 70 de despesa em 15 dias. Isso é muito dinheiro do orçamento americano, e foi o mesmo parlamento que fez, com o apoio do lobby, né, dos hospitais e o apoio do lobby da Fiesp, que não se comunica entre si, e o parlamento não faz a mediação, porque não tem nenhuma responsabilidade, ao contrário do parlamentarismo. O parlamentarismo, a maioria faz lá o desenho institucional e vai praticar. Se o desenho institucional é incompatível, a prática é incompatível, se dissolve esse governo, dissolve o parlamento e constitui nova maioria. O povo não quis, ok, vamos para o presidencialismo. Então, minha ideia é estudar, desculpe ter alongado a resposta, minha ideia é estudar como sair desta lógica de impasse. E eu proponho que há, na história brasileira, evidência de que esse impasse pode ser vencido se somarmos 4 circunstâncias. 3 são conhecidas no passado e uma precisamos introduzir na nossa prática cotidiana. Primeiro, o presidente da República tem que correr o risco de perder a eleição, mas tem que propor ao povo, mais do que uma personalidade ativa, forte, né, capaz de congregar, de despertar esperança, mas propor o desenho institucional da reforma para que o antagonismo eleitoral se faça não contra a pessoa, mas contra o conjunto de ideias. E, portanto, se ele vencer esse filtro, ele ganha com a força de ser a personalidade escolhida para catalisar o ciclo novo de mudança e ganha com a base das ideias pactuada pela maioria popular. Se ganhar no primeiro turno, então tem a força do planeta todo. Segundo, o tempo da proposta. 100% dos presidentes brasileiros, apesar de todos eles, na redemocratização, terem sido eleitos por partidos pequenos, relativamente a seus tamanhos no Congresso Nacional, tiveram, não maioria, mas unanimidade no primeiro momento dos seus mandatos. São 6 meses a 1 ano de maioria inorgânica, despolitizada, pouco crítica, porém, o conteúdo plebiscitário do presidencialismo gera essa força. Se o presidente propuser na primeira hora, ele tem a possibilidade muito grande de minimizar a lógica de impasse. Terceiro, isso é cumulativo, né? Faz uma coisa, faz a outra, faz mais a terceira. Negociar. A grande questão agora é que a negociação política que tem sido feita no modelo de poder do Fernando Henrique, que o Lula imitou, tal presidencialismo de coalizão, né, que é uma impostura absoluta, prefere o varejo do que o atacado, porque perde o timing, não ajuizou para a população corretamente as duas questões anteriores, e aí vai para um varejo que é impossível de ser alcançado sem a desmoralização do centro de poder. E aí existe alguma forma de ataque disso? Em atacado, eu sustento comovidamente que sim, pela minha experiência, que é a mediação dos governadores e dos principais prefeitos do Brasil. Então, a única coisa que prevalece sobre o individualismo, o lobismo, os grupos de pressão, as corporações, na cabeça do parlamentar, é o compromisso dele com o seu Estado. Quase sempre esse compromisso é testemunhado pelos governadores desse Estado, por maioria. Então, e o Pacto Federativo Brasileiro está dilacerado, está rasgado. O próximo presidente da República vai assumir em 2019, 23 dos 27 estados estarão ilíquidos, sem condição de pagar sua folha de pagamento. E isso traz, então, uma possibilidade de você redesenhar o Pacto Federativo em troca de um redesenho da institucionalidade central do país, especialmente do ponto de vista fiscal. Isso eu estou comovidamente convencido. Então, propôs a ideia antes da eleição, propôs na primeira hora, faz um grande pacto, um grande entendimento para um redesenho do Pacto Federativo e faz as mediações com os partidos, negocia, mas o atacado é uma política de governadores. E aí, se o impasse persistir,
manda isso, que é a novidade, que já está prevista na Constituição, e nós temos que transformar em rotina, e isso é a grande chave para sair dessa lógica de suborno que só desmoraliza os governantes e as lideranças do país, que é mandar o assunto à direta decisão popular por plebiscitos e referendos. Persistiu o impasse, depois de todos esses caminhos, faz-se um acerto para convocar plebiscitos e referendos para decidir, né, esses assuntos, não como forma de emparedar o Congresso, mas como forma de proteger o Congresso, né, dessa contradição entre interesse nacional, interesse popular e o lobismo, né, os grupos de pressão e a imprensa carioca, que se diz nacional, mas a imprensa nepotista sediada em São Paulo e no Rio de Janeiro. E instruíram aqui a fazer a última pergunta, então, para fechar, uma pergunta do Fernando Luiz. O que é desenvolvimento sustentável? Em que ponto o avanço da economia prejudica o meio ambiente e em que ponto a defesa do meio ambiente prejudica o avanço da economia? É brilhante essa questão e nós precisamos abrir uma conversa muito clara sobre isso. De novo, desculpe, não posso ser breve, porque eu estou de fato apaixonado pelo auditório. A redemocratização do Brasil, né, como eu já tentei descrever, gerou uma extraordinária vitalidade cívica na nossa sociedade civil. É um pleonasmo aqui, né? Então a nossa sociedade explodiu em vitalidade, em organização. Só que não tínhamos projeto, como eu tentei demonstrar, e de um tempo mais recente para cá, a esmagadora onda neoliberal destruiu até a própria ideia de projeto. Resultado, como é que se organiza a sociedade civil brasileira na sua extraordinária vitalidade? De forma fragmentária. Então, se alguém quiser conhecer com detalhes a agenda dos atingidos por barragem, entra no Google e vê lá o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Eles estão organizados, a gente sabe exatamente o que eles querem. O MST está organizado, a CONTAC está organizado para defender os interesses da agricultura familiar. A gente sabe a agenda, crédito, acesso a mercado, compra governamental, uma série de coisas e tal. Depois você tem a agenda das mulheres, que é uma agenda gravemente importante para o país, né, retardatário da civilização, e já tem produzido retrocesso. A agenda dos negros, a agenda dos afrodescendentes, que é a mesma coisa, a agenda da população LGBT. Qualquer um de nós é capaz de conhecer, se identificar e entrar nessa linha. Agora, se vocês repararem, não existe a Associação de Defesa do Interesse Nacional. Não existe o Sindicato do Interesse Público. Não existe a Assembleia Geral dos Amantes do País. Não tem, porque falta projeto ao Brasil. E isso é absolutamente erosivo quando a gente colide um assunto que já é grave para o mundo, que é a ideia de desenvolvimento versus sustentabilidade, versus meio ambiente. E aí nós temos um problema agravado. As melhores cabeças do país, né, estão antenadas na agenda do mundo. Esse é um caso típico da minha amiga Marina. Então, as melhores cabeças, as pessoas mais qualificadas, mais interessantes, mais politizadas, estão informadas do debate na Suécia, né, da tendência, o que está se discutindo. Então está se discutindo basicamente o seguinte, que este modelo de desenvolvimento assentado no consumo vai matar o planeta Terra. Isso é absolutamente verdade. Porque o símbolo desse modelo é a propriedade individual de um carro que consome combustível fóssil individualmente possuído. Então os americanos já têm 2 carros para cada 3 habitantes. Se a China replicar este modelo como está indo fazer, a humanidade morre aí mesmo. O planeta Terra não aguenta. A velha Gaia não suporta. Então nós estamos ligados nesse debate. E aí trazemos esse debate do mundo para o Brasil. Definitivamente esse não é o nosso caso. E aí nós abrimos mão de uma observação empírica da nossa realidade e estressamos o nosso debate com um ideário que é contemporâneo da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, da Alemanha, que podem fazer uma opção. Né? Por exemplo, estive agora na China, Xangai, não tem carro na rua. Uma cidade de 23 milhões de habitantes, não peguei um engarrafamento de nada, nem de 1 minuto. Nada. Que coisa mais interessante e tal. Resolveram fazer o seguinte, depois de fazer uma rede perfeita de transporte público, onde você vai de todo canto para todo canto, modicamente, com tarifa módica,
governo que fez, negócio de mercado não faria isso, jamais. Né? Porque é assim que é. Quando é que existe mercado para fazer metrô no mundo, pelo amor de Deus? A taxa interna de retorno de um metrô, você tem um século para pagar. E se você for fazer a taxa de retorno razoável para um capitalista que tem decisões de mercado para tomar o seu capital, ele não vai investir em metrô. Porque ele investe em outra coisa que dá retorno em 5 anos, 7 anos, com uma taxa de retorno ótima. Isso é assim no mundo inteiro. Nós precisamos espancar essa imbecilidade do nosso ambiente. Para poder ter, meu irmão, onde é que tem? Por isso que eu gosto da coisa comparada. Bolsonaro, onde é que tem metrô privado? Onde é que existe metrô sem subsídio em qualquer lugar do mundo? Por exemplo, Nova York. Por exemplo, Chicago. Não tem nenhum para a gente não ficar esticando a conversa. Então vamos ter clareza. Vai lá, Xangai, não tem carro. Aí eu fui saber. Fui lá para estudar. Mas como é que vocês resolveram essa parada aqui? O governo autoritário resolveu fazer o seguinte: quem quiser ter carro individual, tendo o sistema público de transporte móvel para todo mundo, vai pagar $10 mil para ir para o carro. Resolveram assim. Quer ter carro, meu patrão? $10 mil, paga aqui que você vai rodar na rua aí com uma zona toda para você. Então não tem carro. Isso é um jeito de fazer, mas antes o serviço público proveu a mobilidade urbana de todo mundo. Definitivamente não é o caso brasileiro. Não é o caso brasileiro. Mas nosso problema é mais grave ainda. Repare bem. Quando eu falei para vocês que o nosso modo de consumo é referido a um padrão que nós importamos, quando o Brasil cresce irrisórios 2%, como aconteceu em 2013, o buraco na conta de manufaturado vai a $124 bilhões, que tensiona para desvalorizar a nossa moeda. Sabe por que a moeda não vai para R$10, R$20 por dólar? Porque o agronegócio e a mineração e o petróleo pagam. E aí nós temos um brasileiro que mora no eixo Brasília, Rio de São Paulo, esculhambando o agronegócio e a mineração. E a indústria do petróleo. Por quê? Porque politicamente isso é música. E eleitoralmente eles são meio irrelevantes. Não é? É intensivo de tecnologia, intensivo de coisa, latifúndio. E pegam os maus exemplos, né, de exploração predatória da natureza, de exploração de trabalho profissional para escravo, e generalizam. Então é preciso que um estadista ou uma estadista reponha as coisas, e isso, de novo, o ambiente é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isto é o que vai definir. Vamos aterrissar o negócio na prática. O que está acontecendo para o mundo se zangar? Nós estamos desmatando a Amazônia para produzir gado, extensivamente. E aí o gado fica aqui, e aí eu tiro na frente e faço uma agricultura pobre aqui atrás. E aí eu preciso de mais terra e eu desmato a Amazônia e vou empurrando. Na nossa cabeça, não tem jeito se você não abordar esse assunto com o desenvolvimento sustentável. Uma ferramenta que se chama zoneamento econômico ecológico. Se tem um país do mundo que pode dar exemplo para o planeta, somos nós. Eu posso chegar no Pará, que já está praticamente todo desmatado, e começar a criar alternativas de desenvolvimento econômico ex-ante da fronteira, da floresta, e dar enforcement, ou seja, reforçar a repressão para o marginal que, tendo alternativa de produção para trás do estresse da floresta, ainda teimar excepcionalmente em ser marginal, a lei. Compreende? Hoje nós não temos essa alternativa. Porque nós minhocamos na cabeça o seguinte: a Finlândia é a terra do Papai Noel, vizinha ao Polo Norte. Tem terra útil menos do que o Piauí. A Finlândia tem menos terra útil do que o Piauí. E é a sede da Nokia. Mas é também a base de 8% da produção mundial de celulose. Com base em reflorestamento, e eles plantam uma árvore perto do Polo Norte, a testa da árvore, para ficar em ponto de corte, demora 45 a 50 anos. A mesma essência plantada aqui no Piauí, ela em 6 a 7 anos está pronta para fora. E nós aqui inventamos um negócio que nós somos contra. Porque é monocultura, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e resultado prático, nós somos importadores de celulose e papel. Está aí a maior fronteira agrícola do planeta, onde uma árvore fica pronta para abate em 6 meses.
e onde você pode, inclusive, inovar no modo de fazer, que é criar uma grande corporação que dê acesso ao mercado, que faça o processamento, mas terceirizar para milhares de pequenos produtores, e aí quebra a continuidade da monocultura, que de fato mexe com a natureza, desequilibra a natureza, os passarinhos, essas coisas, tudo certo, sou ambientalista também. Mas não, a gente opta por não permitir. Aí você não pode plantar mamona no Pará, porque não é natureza, não é da natureza. Ora, a soja nunca foi do Cerrado. Quem desenvolveu a soja para ser plantada no Cerrado foi a nossa Embrapa. E com biotecnologia você pode ocupar o Pará com qualquer essência. Mas não pode, porque é exótica, não sei o que. Aí então nós ficamos nessa superficialidade e a realidade vai nos desmoralizando permanentemente. Então é preciso que nesse projeto nacional de desenvolvimento o Brasil afirme categoricamente quais são os protagonistas que quer executar e desenhe no território o zoneamento econômico e ecológico. Simples assim. Evidentemente que você dando alternativas econômicas para as maiorias poderem produzir, nós podemos reprimir com eficiência, com eficácia, o transgressor, que seria excepcional. Hoje, o transgressor é maioria. E eu vou fazer uma apologia da natureza e o cara diz assim, meu filho, como que ele vai? É onde nós, no campo progressista, perdemos o debate com a direita. Porque eles não têm essa nuance. Então o cara diz assim, eu quero comer, eu quero trabalhar, não quero ser marginal, e estou aqui vendendo, vamos dizer, como camelô, esculhambando o comércio, 10 milhões de brasileiros. E aí a gente tem que organizar a cidade, vai lá e reprime. Aí a igreja pentecostal vai lá e diz, vem cá, meu filho, né? O que está acontecendo com você? Vamos lá, vou lhe proteger, vou lhe agasalhar e tal, e ficamos nós aqui com elitistas babacas, nos agradando reciprocamente por salões. E isso é o que nós precisamos no Brasil, substituir essas bobagens politicamente corretas, interessantes, por inteligência. Não é inteligência minha, é inteligência coletiva. A gente fazer escolhas, opções, porque o Brasil não tem alternativa de não se desenvolver. Por quê? Nós ainda colocamos 2 milhões de rapazes e moças por ano no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós temos quase 14 milhões de desempregados como estoque. Por quê? Porque nós temos quase 10 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade. Por quê? Porque nós temos a pior concentração de renda do mundo. Por quê? Porque nós precisamos arrecadar para financiar um sistema de saúde minimamente decente. Por quê? Porque nós precisamos arrecadar para aumentar as matrículas da nossa criançada, da nossa juventude no ensino médio, que agora nós estamos bombando no ensino básico, daqui a pouco a grande frustração, daqui a pouco não, hoje já é a grande frustração no Brasil, não tem acesso ao ensino médio. E tudo isso a gente com essa porcaria, com essa besteira, e adiando para as calendas gregas e produzindo uma geração de deserdados que só vem na violência a saída para protestar contra tudo isso que está acontecendo no Brasil. Desculpa ter sido um pouco mais longo, mas esse é um ponto que me mexe muito com a minha impaciência com relação ao debate do país. O Piauí agradece por essa noite iluminada que você nos proporcionou hoje. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Eu quero agradecer a vocês. Estou encerrando o dia de trabalho e hoje foi um dia muito feliz para mim. Na convenção, o Piauí, que tem uma cultura diferente, que tem uma personalidade diferente, o Piauí me deu hoje assim, um aperitivo generoso do que eu sonho para o Brasil. Botar na mesma sala o PT, o PSDB, o PCdoB, o PDT, o PSD, o PP e até o cara do PMDB chegou lá. Muito obrigado a vocês todos.